Uma mulher estava dormindo na sua cama quando sentiu seu cabelo sendo puxado para trás. Quem tem cabelo comprido sabe o tanto que é doloroso. Ao abrir os olhos assustada, ela viu em torno da cama 2 seres e flutuando em cima da cama mais um. Ela estava dormindo com o namorado e ao tentar olhar para o lado, ela percebeu o namorado dormindo profundamente. Ela tentou gritar o nome dele, chamá-lo e não conseguiu. Enquanto ela começou a flutuar em direção àquele teto do apartamento, que tinha uma espécie de buraco, alguma coisa que dava para ver as estrelas. Ela flutuou até ali na direção do céu, quando se percebeu, depois de um tempo, dentro do que ela chamou de um caixão de vidro. Um recipiente todo transparente, cheio de líquido, e ela estava cheia de tubos enfiados nela em diferentes áreas do corpo, como se ela estivesse sendo nutrida por esses cabos. E ela viu que a barriga dela estava sendo inflada de alguma forma, como se estivesse sendo gerado alguma coisa ali. E ela não conseguia fazer nada, fugir, e ela sentia que tinha a presença desses seres em volta ali daquele caixão de vidro, mas ela não conseguia ver direito. E quando a barriga chegou no tamanho equivalente a uma gravidez de 9 meses, os seres retiraram de dentro dela um feto híbrido, metade humano, metade alienígena. Depois que isso aconteceu, ela teria sido devolvida de volta para a cama e a luz que inundava o quarto desapareceu e ela conseguiu se mover de novo. Ela me procurou super assustada e incomodada, ansiosa, triste para falar sobre isso, na época que eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, que eu já falei aqui no canal. Então, se você quiser saber um pouco dessa história por outros ângulos, em outros vídeos, dê uma fuçada aqui no canal e para não perder nada, já deixa o seu like, siga o canal, ative o sininho das notificações. Ela me relatou então que ela não tem dormido bem, que ela está muito tensa e sofrendo com isso, até por, segundo ela, ter esse filho híbrido em algum lugar, né, do universo. Esses seres geraram um ser através dela, estaria lá em algum lugar. Esse é um relato de abdução não muito típico, porque é mais comum que as pessoas relatem outras coisas. O caixão de vidro, por exemplo, não é comum, apesar da gente ver isso em Arquivo X. É mais comum as pessoas acordarem, perceberem que estão paralisadas na cama e verem seres em volta dessa cama, uma luz talvez azul, depende do caso, inundando aquele ambiente, e a pessoa flutuaria em direção a uma nave que está em algum lugar. E aí os seres fariam procedimentos físicos como extrair amostra de tecido, extrair sangue, com um pouco mais de raridade, mas ainda um tanto frequentemente extrair sêmen, óvulos. E por último, no grau de raridade, esses seres supostos fariam experimentos mentais com as pessoas. Então, coisas telepáticas, tarefas meio psicológicas, como se estivessem lendo a mente dessas pessoas e extraindo informação. Tudo isso de acordo com essas pessoas que a gente se habituou a chamar de abduzidos. Então, os abduzidos são pessoas que acreditam que passaram por essa experiência de rapto e abuso físico, mental, psicológico, sexual por seres alienígenas. Esses relatos, eles estão diminuindo hoje. Se você olha, está mais difícil eu como pesquisador encontrar relatos atuais, porque parece que a cultura está mudando. Então, em vez da pessoa ser levada, por exemplo, está ficando, a partir de um tempo atrás, ficou mais comum aquilo que a gente chama de visita de dormitório, que é quando todos esses procedimentos, ou pelo menos uma boa parte deles, aconteceria na própria cama do abduzido, sem precisar levar essa pessoa para a suposta nave. E, dependendo do grupo em que você está, um grupo mais esotérico, um grupo de ufologia com essa ou aquela vertente, as pessoas vão dizer que essas experiências pararam hoje. Um dos grupos que eu pesquisei, por exemplo, dizia que extraterrestres benignos selaram a Terra com um invólucro de energia, então esses seres supostamente malignos não iam conseguir entrar mais na Terra para fazer abduções. Outros grupos entendem que essas experiências estão acontecendo mais do que antes, outros grupos vão entender que só mudou o formato. Então muito depende do grupo que você está olhando, o seu sistema de crenças. Então você está assistindo esse vídeo, para qual lado você vai? Você que tem interesse na ufologia, você tem ouvido falar que as abduções pararam? Você tem ouvido falar que elas estão aumentando? Coloca aqui embaixo, me conta se esse formato que eu estou descrevendo ainda está aparecendo aí na sua bolha. Então o que a gente vê no fim das contas? Que aparentemente do ponto de vista científico, as abduções elas dependem muito do contexto cultural e da época. Vamos pegar lá atrás. A primeira abdução a ficar muito conhecida foi a abdução de um lavrador em Minas Gerais, sempre em Minas Gerais, né, gente? Já falei aqui que eu sou mineiro. Um lavrador chamado Antônio Vilas Boas, lá no final da década de 50. Ele estava lá dirigindo o trator dele, ele conta que o trator foi paralisado por uma luz e um objeto pousou ali no campo, na frente dele, de madrugada. Ele tentou correr e os seres teriam catado ele pelos braços, pelas axilas mesmo, levado para dentro da nave. Ele teria tido relações sexuais meio forçadas com uma alienígena, que supostamente teria até engravidado, porque segundo o relato do Vilas Boas, ela apontou para a barriga e apontou para o céu, talvez sugerindo, dependendo da sua interpretação, que tem um filho aqui
e ele vai lá pro céu, ele vai ficar lá no espaço, em outro planeta, em algum lugar assim. Conforme o tempo foi passando, inclusive não muito tempo depois, já no início da década de 60, aconteceu o caso Hill, que é talvez a abdução mais famosa de todos os tempos. Um casal lá nos Estados Unidos, viajando de carro em New Hampshire, eles teriam sido parados na estrada por uma luz que estava seguindo o carro, e os seres teriam levado eles para dentro da nave já de uma forma um pouco mais sutil. Não essa coisa truculenta, uma coisa meio hipnótica ou algo assim. E feito esses procedimentos de extração de amostras e tudo mais. É um caso bastante famoso que eu posso detalhar aqui no canal. Se você quiser saber mais, me fala aqui que eu relato mais detalhes do caso Hill. 10 anos depois, um pouco mais, teve o caso Travis Walton, que é bastante famoso, na década de 70, que teria sido uma coisa um pouco truculenta por causa de um feixe de luz, mas hoje o caso Travis Walton e todos esses outros também são problematizados de várias formas, já tem perspectivas céticas explicando o que poderia ter acontecido, e alguns desses casos, há casos famosos hoje que estão sendo amplamente discutidos como fraudes, mas a gente já percebe uma mudança de uma truculência por uma coisa mais sutil. E aí a gente chega nos anos 90 que os ETs basicamente dominavam as pessoas de forma mental e levavam sem muita forçação de barra. Tem até um fenômeno que é diferente, que as pessoas às vezes confundem abdução e contatismo, e a diferença fundamental é que o contatismo seria bem amigável. Os supostos ETs chegam para a pessoa e convidam para dar uma volta, e aí alguns grupos até acreditam que esses seres seriam mais benéficos, positivos, seres com alma boa, enquanto os que fazem as abduções mais médicas, mais contra a vontade da pessoa, seriam seres mais malignos. O tempo foi passando, visitas de dormitório, como eu relatei, e hoje em dia tem grupos, tem pessoas que falam que a abdução física seria só uma preparação para esse fenômeno mais sutil, que é mais espiritualizado. Eu, do ponto de vista científico, o que posso dizer? E as pesquisas, não só as minhas, que aqui no Brasil eu fui um dos primeiros a fazer um estudo psicológico das pessoas que acreditam que foram abduzidos por alienígenas, mas lá fora tem vários artigos científicos publicados sobre isso, especialmente nos anos 90. O que a gente pode dizer? Que a imensa maioria dos casos atribuídos a abduções alienígenas são decorrentes prováveis de paralisia do sono, muito provavelmente, que é aquele fenômeno que eu já abordei em outro vídeo, em que você não consegue se mover, acorda, consegue abrir os olhos, ver o ambiente, mas você pode ter alucinações de olhos abertos, e aí a cultura, o contexto é que vai te dizer o que você vai ver nessa alucinação. Então, nos contextos urbanos, o pessoal vê muito alienígenas. E aí, inclusive, dependendo do lugar, eu pesquisei alguns casos no Brasil e no norte da Europa, por exemplo, e aí, aqui no Brasil, seres relatados num contexto mais urbano eram aqueles baixinhos, com cabeça grande, pele cinza, olhos negros, enquanto que no norte da Europa eram seres altos, loiros, de olhos azuis, e no interiorzão do Brasil eram seres mais peludos, com aparência mais animalesca. Claro que você pode dizer para mim, então isso é porque diferentes tipos de alienígena estão abduzindo em diferentes lugares, sabe? Como se eles tivessem feito um rateio ali, uma divisão, para organizar, né, para ter abduzido para todo mundo. Mas um princípio fundamental da ciência é aquilo que a gente chama de navalha de Ockham, que é o princípio segundo o qual, se você tem duas ou mais explicações para um fenômeno, é legal a gente começar pela explicação mais simples. Então, o que é mais simples? Que o contexto cultural de cada lugar, como por exemplo os europeus altos de olhos azuis no norte da Europa e no interiorzão do Brasil, seres animalescos, o que é mais provável? Que as pessoas estejam tendo paralisias do sono e alucinando com esses seres conforme o seu contexto cultural, ou que seres alienígenas com aparências muito semelhantes a dos seres vivos da Terra estão abduzindo pessoas em diferentes lugares do mesmo modo. Embora essa última possibilidade seja possível, né, teoricamente, pela perspectiva científica ela vai lá para o fim da fila. A gente tem que investigar todas as explicações mais simples antes de eventualmente abraçar uma explicação complexa como essa. E o que a gente está vendo é que a imensa maioria dos casos a gente consegue explicar de forma mais simples, como paralisia do sono e outros fenômenos, e aí sobra um resíduo de casos que são mais difíceis de explicar, que muitas vezes a gente não consegue explicar por falta de informação mesmo, então falta um dado fundamental ali, que por alguma razão desapareceu, e casos em que a gente tem muita informação, às vezes ainda persiste o mistério, porque às vezes tem algo ali para ser descoberto ainda, tem um fenômeno psicológico novo, quem sabe, mas a maioria dos casos a gente consegue explicar. Vou te dar um exemplo de um caso que não tem nada a ver com paralisia do sono, mas foi um caso que eu investiguei há alguns anos. O sujeito voltando para casa numa sexta-feira à noite, por uma estrada de terra, quando um objeto teria pousado na frente dele, os seres teriam levado ele para dentro da nave, e ele teria ficado lá dentro sem noção de tempo, passado por experimentos e coisas assim. Quando ele voltou, ele chegou em casa já 3 dias depois, bastante exausto, meio pálido, meio ofegante, meio desnutrido. Ele inclusive deu entrevistas para os jornais na época, a polícia já estava atrás dele, então ali pelo menos no contexto ali da cidade dele e até do estado, ele acabou ficando um pouco conhecido.
por conta dessa narrativa. Acontece que na hora que eu fui fuçar um pouco mais, fui cavar, eu descobri que o que aconteceu na verdade é que na sexta-feira à noite ele resolveu se divertir. Ele foi para uma casa de diversão adulta, ficou lá o fim de semana inteiro bebendo com as moças lá também, jogando baralho. Só que chegou num dado momento do campeonato, ali no domingo de noite, que ele lembrou que ele tinha um lar, que ele tinha esposa, que ele tinha filhos e tinha que voltar para casa. No meio do caminho, ele pensando numa desculpa, o que eu vou dizer, como que eu vou explicar isso? Ele teve a ideia da abdução e ele defendeu essa abdução por décadas. Só bem recentemente é que foi possível averiguar essa outra explicação para a história. Então, é um fenômeno complexo, super interessante para a psicologia, por isso que os artigos científicos sobre abdução, eles quase sempre são das ciências humanas, boa parte da psicologia, uma parte ali da antropologia, da galera que faz estudos de folclore moderno, folclore contemporâneo, porque independentemente de qualquer coisa, se o improvável estiver acontecendo, de uma parcela dessas pessoas estar sendo abduzida por alienígenas de verdade, o que a gente consegue dizer com certeza é que uma ampla maioria desses casos tem explicações perfeitamente humanas e de qualquer forma nos coloca em contato com formas muito legais de estudar o imaginário coletivo, de ver até onde pode chegar o imaginário, as experiências das pessoas em paralisia do sono, em alguns casos de transtornos psicóticos, isso é minoria. Tá? É só uma pequena porção dos abduzidos que tem algum tipo de transtorno, que eles estariam tendo alucinações e delirando. A maioria dos abduzidos, como até a minha pesquisa também mostrou, e outras pesquisas fora do Brasil mostraram, são mentalmente saudáveis. O que não significa que a experiência aconteceu de verdade. Tem muito esse erro das pessoas acharem que ou a pessoa tem algum transtorno mental e está alucinando, ou é verdade. Sendo que aqui no meio tem uma série de outras explicações que não tem nada a ver com patologia e não exigem extraterrestres, como eu mencionei, paralisia do sono e várias outras coisas. Mentiras simples, distorções de percepção, tem alguns casos de pessoas que, em alguns grupos em que eu estive, algumas chamadas seitas, as pessoas eram induzidas a acreditar que tinham passado por um processo de abdução por alienígena em processos de visualização. Então a pessoa está lá de olho fechado, é guiada num processo de visualização mental, num estado alterado de consciência, aí ela tem uma viagem interna ali, parece um pouco com hipnose, vê algumas imagens na cabeça e aí ela passa a acreditar que foi abduzida. Uma outra fonte muito comum de relatos de abdução, que não é patológico, mas também não exige alienígenas, são as falsas memórias, que vem à tona através de hipnose. Então, a hipnose é aquele procedimento de interação que é só comunicação e sugestão, não tem nada demais. Hipnose não tem nada a ver com sobrenatural, com nada disso. E aí a gente sabe que é muito comum ter falsas memórias quando você é submetido a regressões hipnóticas. A hipnose é boa para várias coisas, tratamento de dor, várias coisas. Mas para resgatar memórias tem uma série de problemas, tem uma série de vieses aí que a gente sabe que existem, e a hipnose pode ser responsável por uma parcela significativa de relatos de abdução, porque a falsa memória vem para a pessoa que está experimentando. Eu já fui hipnotizado várias vezes, eu sou psicólogo clínico, eu também uso hipnose na clínica, então para gente que está experimentando aqueles conteúdos mentais, parece que é verdade mesmo. A pessoa não tem condição de ela com ela mesma decidir se aquilo é uma memória verdadeira ou uma memória falsa. Inclusive nos Estados Unidos, na década de 90, houve um problema gigante, quando pessoas começaram a sistematicamente relatar abusos sexuais por conta de regressões de hipnose, até que isso caiu por terra quando viram que alguns casos não poderiam ter acontecido. Então hoje a hipnose para a memória ela é contestada em vários níveis, dentro da psicologia, dentro da ciência. Então é um fenômeno complexo, a gente não deve estigmatizar as pessoas que relatam essas coisas, o ideal é acolher, porque muitas vezes, independentemente da origem dessas experiências, elas envolvem sofrimento, e o sofrimento é real, porque a experiência subjetiva ela pode causar sofrimento tanto quanto uma experiência objetiva, ao mesmo tempo que a gente não precisa embarcar necessariamente na ideia de que houve mesmo a intervenção de seres alienígenas. Se aquela crença da abdução causa muito sofrimento, como é o caso daquela primeira pessoa que eu falei no começo do vídeo, aí é um caso interessante para a gente, num acompanhamento psicológico, rever esses pontos de vista, rever até onde isso está fundamentado ou não. Na terapia cognitivo-comportamental a gente tem essa prática de rever as crenças e problematizar algumas crenças, ver até onde que elas fazem sentido ou não. Mas o fenômeno é muito mais complexo do que a gente normalmente imagina, Então, sem estereótipos, mas vamos olhar para o negócio com seriedade. Se você chegou até aqui, coloca lá o hashtag Quero Mais Casos para eu trazer vários casos interessantes com análises científicas para vocês. Curtam o vídeo, ative o sininho das notificações e até a próxima!